Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Live do Roni. Esse é o episódio 37. Aqui eu ensino várias estratégias que ensinam qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é limites no gráfico. É um tipo de exercício em que o enunciado vai te dar um gráfico qualquer e vai pedir para você calcular alguns limites. Então, peguei aqui 3 exemplos. Nós temos 3 gráficos. Eu coloquei aqui em azul. Você pode perceber que tem esse gráfico aqui tem um salto vertical, esse gráfico tem uma bolinha aberta, esse gráfico tem outra bolinha aberta. Então, esse tipo de exercício, ele te dá o gráfico e pede para você calcular vários limites em relação a um gráfico qualquer. A grande vantagem é que você não faz conta. Você não vai fazer nenhuma conta. É simplesmente observar o gráfico e colocar a resposta. É só você saber como que observa. Muito aluno pula a parte gráfica, mas isso é um grande erro, porque lá na frente, né, depois que você estuda limites, derivadas, a gente faz o contrário. A gente pega os resultados e monta o gráfico. E se você não sabe, através de um gráfico, se você não sabe interpretar o limite, na hora de esboçar o gráfico vai ficar muito difícil. Então, para você passar em cálculo de primeira, essa matéria de gráficos é extremamente importante. Então, fica comigo até o final, porque eu vou resolver essas 3 questões aqui passo a passo. E na hora de resolver limites, né, que não tem gráfico, vai ser mais fácil também, porque você vai conseguir interpretar a parte gráfica desse limite. Por mais que não tenha gráfico, é sempre importante você interpretar no gráfico, tá bom? O que é limite no gráfico? Gente, limite quando o x tende a A de uma função f e a resposta está dando L. Todo limite tem 3 elementos. O primeiro elemento é a tendência do x. Quando você olha para o gráfico, né, o eixo x é o eixo horizontal. Então, quem vai te falar aonde, em qual valor de x você vai observar, vai ser a tendência do x. O x pode tender a 2, 3, 5. A função, sempre existe uma função, tá? Não existe limite sem função. Esse f de x representa um gráfico. Nesse caso aqui, nesse exemplo, foi esse gráfico vermelho. Poderia ser um gráfico qualquer, tá? Nessas questões, por exemplo, ó, eu tenho gráficos aleatórios. Então, é uma função de x. Tem que ser uma função explícita, né? Aqui a gente não trabalha com função implícita. E é aqui que todo mundo é. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber que a resposta do limite é no eixo y. Se a resposta aqui deu 3, você vai olhar no eixo y. Y igual a 3. Essa é a grande sacada. Porque o x tendendo a A é fácil interpretar que ele tem um x. Né? Porque está escrito x, setinha A. Agora, na resposta, não tem y. A resposta não tem y tendendo a L. É simplesmente L. Aí muito aluno confunde. A resposta do limite é sempre interpretada no eixo y. Isso é importante demais. Beleza. Uma outra forma de ler esse limite, você pode escrever assim, ó, f de x tende a L quando x tende a A. F de x é o y. Então, o y tende a L quando o x tende a A. Ou você pode fazer o contrário. O x tende a A quando f de x tende a L. É a mesma notação desse limite, só que escrito de uma forma diferente. Eu já vi cair dessas 2 formas. E você ainda pode escrever o limite com texto, né? Os valores de f de x ficam cada vez mais próximos de L à medida que x tende ao número A. Então tem várias formas de representar, mas a principal é essa daqui. Combinado? Então, olha para esse gráfico. Eu quero analisar quando o x tende a A. Limite quando o x tende a A.
Então, eu quero chegar perto do A. E eu posso fazer isso pela esquerda ou pela direita. Tem sempre essas duas opções. A função f de x é aquele gráfico em vermelho. E qual que é a resposta? Se você fizer a análise à direita, olha aqui a cor verde, né? Se você fizer a análise à direita, o y está chegando perto de L. Se você fizer a análise à esquerda, o y está chegando perto de L. A única diferença é que pela direita chega de cima para baixo e pela esquerda chega de baixo para cima. Então, a gente pode concluir que a resposta do limite chega perto de L. Deixa eu explicar de novo. Quando o x chega próximo de A, a imagem da função é próximo de L. Agora, nunca confunda isso, tá? Quando o x é exatamente A, não existe uma bolinha aberta. Limite e imagem são coisas completamente diferentes. O limite, você vai analisar as vizinhanças. Eu não quero saber quando é exatamente A. Eu quero saber quando chega perto de A. Então, se aqui é 3, eu quero saber quando o x tende a 3 pela direita, ou seja, 3,00000001. Muito próximo de 3, infinitamente próximo. Mas nunca vai ser 3. E você pode fazer isso também pela esquerda, né? Vai dar 2,9999, infinitamente próximo de 3 pela esquerda. Nunca vai ser 3. Isso é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira. O limite e a imagem são conceitos completamente diferentes. Quando você faz a análise à direita do A, a gente coloca o expoente positivo. Se você faz a análise à esquerda do A, o expoente é negativo. Fechou. Agora, se pedir o limite quando o x tende a A, sem estar à direita ou à esquerda, ou seja, sem o expoente positivo ou negativo, aí o que você faz? Você vai olhar à direita ou à esquerda? Para você analisar esse tipo de limite, você tem que calcular os laterais. Se os laterais são iguais, esse limite existe e vai dar o mesmo valor. Se os laterais são diferentes, esse limite não existe. Então, esse limite aqui, que a gente chama de total, ele depende dos limites laterais. Se os laterais estão dando o mesmo valor, o total existe. Se os laterais são diferentes, o limite não existe. Isso aqui é a condição de existência do limite, tá? É extremamente importante também. Agora, o que não é limite no gráfico? Quando o enunciado te dá uma função sem te dar o gráfico. Esse gráfico aqui, por exemplo, x seno de 1 sobre x, é um gráfico muito louco. Não vou nem esboçar ele para vocês, não. Mas ele existe. Tem um gráfico que representa essa função. Tá? Tem um outro gráfico que representa 1 sobre x seno de x. Raiz de 1 mais x, com índice x. Um outro exemplo, uma outra função. Raiz de x vezes e elevado ao seno de π sobre x. E mais um exemplo. X mais 2 ao cubo menos 8 sobre x. Tudo isso aqui são limites que não tem gráfico. A gente consegue resolver sem precisar esboçar o gráfico dessa função. Tá bom? O nosso objetivo aqui na live de hoje é resolver limites observando o gráfico. Esse é o primeiro tipo de exercício que pode cair para vocês. Ele te dá o gráfico e pede para você calcular vários limites. Mas também é possível cair na prova limites de uma função que não tem o gráfico. Aí você tem várias técnicas para você resolver. Por exemplo, essas duas aqui, você usa o teorema do confronto, também chamado teorema do sanduíche, né? Essas duas aqui, essas três aqui, a gente consegue usar a regra de L'Hopital para derivar. E assim, tem várias outras regras, tá? Tem tipo 3, tipo 4, quando o x vai para o infinito, limite fundamental trigonométrico, limite fundamental exponencial, tem também derivada pela definição, integral pela definição, enfim, tem vários tipos de limite. Só que
Nessa aula a gente vai focar mais no gráfico, beleza? Mas para você passar em cálculo de primeira, preste atenção nesse detalhe. Normalmente na prova cai uma questão de gráfico. E normalmente ela é mais fácil, porque você não faz conta. É só interpretar o gráfico e colocar a resposta. Agora, normalmente os limites que não tem gráfico têm uma chance maior de cair na sua prova. Se você fizer uma prova de limites, por exemplo, eu diria que 80% das questões são de funções que não tem gráfico. Tá? Aí você tem que fazer conta mesmo. Quais tipos de limite existem? Eu já comentei um pouco sobre isso, mas existem 4 tipos de limites. Anota aí porque isso é importante, hein? Existe o limite total, que é quando você coloca o x tendendo a A sem colocar expoente negativo ou positivo. Ou seja, não vai ser nem a direita nem a esquerda. A gente chama de limite total. Se você colocar o expoente mais, isso indica um limite lateral pela direita. Deixa eu escrever lateral aqui para ficar bem completo. É o limite lateral pela direita. O que significa isso? Olha só. A gente tem aqui o eixo x. Vamos supor que aqui seja 5. Se está chegando perto de 5 pela direita, por exemplo, x tendendo a 5 com expoente mais. Esse expoente mais não é o sinal do 5, tá? Expoente mais significa que você chega perto do 5 depois do 5. É um pouco depois. Pensa num número depois do 5, sei lá, 10. Aí você vai chegando próximo do 5, o máximo que você conseguir. Então, 6, 5,5, entendeu? Aí, se você fizer isso o máximo possível, vai dar tipo 0,00000000001. Entendeu? Isso que é 5 à direita. Nunca vai ser 5. E você também não pode pegar 6. Você tem que chegar perto do 5, pela direita, o máximo que você conseguir. Essa é a ideia. E o limite lateral à esquerda é o contrário. Quando você coloca o expoente negativo, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui o número menos 3 no eixo x. E o x está tendendo a menos 3 pela esquerda. O que significa isso? Eu quero chegar muito próximo do menos 3 antes do menos 3, um pouco antes. Aí você pode pensar um número menor que menos 3. Menos 10, por exemplo. Cuidado com o número negativo, tá? Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque confundiu o menos 10 com 10. Tipo assim, o menos 10 é menor que o menos 3, mas o 10 é maior do que o 3. Então, quando a gente trabalha com o número negativo, você tem que ter uma atenção dobrada para não confundir isso, tá? A gente está acostumado a trabalhar com o número positivo, né? Então, às vezes, quando aparece o negativo, muito aluno erra de bobeira. Então, deixa eu continuar explicando aqui, ó. A gente vai chegar muito próximo de menos 3 antes do menos 3. Então, pega um número bem próximo, tipo menos 2. Agora, a gente chega o máximo possível. Menos 2,5. Se você chegar ao máximo possível perto de menos 3, vai dar menos 2,99999. Entendeu? É infinitamente próximo de 3, um pouco antes. Entendeu a ideia da direita e da esquerda? Agora, esse limite total aqui, para você calcular ele, você tem que verificar os limites laterais. O limite total só existe se os laterais são iguais. E ainda tem um último tipo de limite, que é quando o x tende a infinito. Isso aqui trava muito aluno, tá? Então, preste atenção aqui. Se quiser, anota no seu caderno, porque isso vai te ajudar na prova de cálculo e você vai passar em cálculo de primeira com essas dicas. Preste atenção. Se o x está tendendo a infinito, infinito é algo muito grande. Então você pensa, sei lá, 10, 100. O infinito está na extrema direita do x. Entendeu? Você vai sempre olhar para a direita. E o menos infinito é o contrário. Você pensa, sei lá, menos 10,
menos 100. Menos infinito é um número muito pequeno, só que negativo. Então, menos infinito está lá na esquerda. Então, sempre que falar x tendendo a menos infinito, você olha para a extrema esquerda. Se falar limite quando x tende a infinito, você vai olhar para a extrema direita. Então pensa comigo. O x tendendo a mais ou menos infinito, vocês entenderam. Agora, a resposta desse limite também pode ser infinito. Você sabe interpretar isso? Olha só. Se o x está tendendo a infinito ou menos infinito, vou colocar dois exemplos aqui. Eu quero que vocês interpretem também quando a resposta vai para mais ou menos infinito. E qual que é o detalhe? A resposta do limite você olha para o eixo y. Vamos supor esse gráfico aqui. Ele é assim. Se eu estou perguntando x tendendo a mais infinito, você vai olhar para a extrema direita. Na extrema direita, quando o x chega muito próximo pela direita, o gráfico está subindo. E se o gráfico sobe, a imagem dele também vai subir. Ou seja, o y vai ser muito grande. A resposta é mais infinito. Então, se o gráfico sobe, você pensa em mais infinito no y, na resposta. Tá bom? Da mesma forma que a gente olha assim, à direita, lá no x, né? A direita é infinito, na esquerda é menos infinito. No y é o contrário. O contrário não, é para cima e para baixo, né? No mais infinito você sobe, no menos infinito você desce. Eu já vi muito aluno confundindo isso. Tá? Muito cuidado. A resposta do limite está em y. Para você conseguir passar em cálculo de primeira, você tem que saber interpretar limite quando o x tende a infinito e a resposta pode ser mais ou menos infinito também. Isso é um erro muito comum. E se a gente analisar no menos infinito? No menos infinito, você vai olhar na extrema esquerda. A extrema esquerda do gráfico, o x tem que estar, né, na extrema esquerda. Então, você vai olhar na extrema esquerda do gráfico. Perceba que o gráfico ele está descendo. Né? Ele vai descer aqui para sempre. Então, a imagem dele também vai descer. Ou seja, o y está descendo. Se o y está descendo para sempre, a resposta desse limite é menos infinito. Vamos pegar mais um exemplo? E se eu tiver um gráfico assim, tipo um W? Tanto no mais infinito, na extrema direita, quanto na extrema esquerda, o gráfico sobe. Portanto, a resposta é infinito dos dois lados. É só você observar o gráfico. Beleza? Então, assim, essa parte de limite no gráfico é extremamente importante. Muito aluno deixa isso para lá e fica focando só na resolução de limites. Mas é fácil. Você não precisa fazer conta. É só olhar o gráfico e colocar a resposta. Se cair uma questão dessa na prova, você tem que acertar. É considerado uma das questões mais fáceis. Quais são as maiores dificuldades do aluno? Eu recebo muito isso aqui, eu não consigo estudar sozinho. Aí muito aluno fica querendo marcar aula particular, ou então monitoria na faculdade, porque não consegue estudar sozinho em casa. Você já passou por esse problema? Eu, na época que eu estudei cálculo 1, eu não tinha nenhum problema em estudar sozinho, não. Eu até gostava. Eu estudo melhor sozinho do que em grupo. Mas eu entendo isso, porque quando você está na sua casa tem várias distrações, né? E eu acho que o que mais desmotiva é quando você está estudando sozinho. Você pega lá uma questão, tipo essa aqui, limite quando o x tende a 0 do seno de x sobre x. Peguei um limite aleatório aqui. Você tenta fazer essa questão, tenta uma vez, erra. Aí você tenta mais uma vez, faz um monte de conta, erra de novo. Aí você tenta de novo, erra mais uma vez. Por isso ninguém consegue estudar sozinho. Porque
está usando um método de estudo ruim, tá? Você tem que ter micro vitórias para você ficar mais animado e continuar estudando. Então, muito cuidado com os exercícios que você vai fazer. Você tem que começar dos mais fáceis e depois ir aumentando o nível. Uma outra dica que eu posso te dar é fazer exercícios semelhantes. Por exemplo, você faz um exercício desse de trigonometria. Aí depois, do nada, você pula para um limite desse tipo aqui, ó, que é completamente diferente. É mais difícil você fixar a matéria. Então, se você está estudando limite trigonométrico, faz de 10 a 15 exemplos, até você acertar todos, antes de mudar o padrão de exercício. Isso ajuda muito. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ficar motivado. Se você não gosta de cálculo, se você não consegue estudar sozinho, é porque você está estudando errado, tá? Sempre tem um jeitinho mais fácil de resolver as questões. Então, fica essas dicas de estudo aí para vocês. Isso já aconteceu com vocês? Põe aqui nos comentários. Você já teve problemas? Já teve dificuldade em estudar cálculo sozinho? Bora começar? Questão número 1. Eu tenho um gráfico. Esse gráfico aqui em preto. E depois o gráfico pula e vira uma reta. É um gráfico em partes, né? Gráfico em partes é porque ele é um gráfico diferente em intervalos diferentes. Beleza, ele não deu a equação desse gráfico, né? Não precisa de dar, mas esse gráfico ele chamou de f de x. É um gráfico qualquer. Ok. Ele pediu para você calcular 5 limites. Vou escrever eles de novo aqui embaixo. X tendendo a 1 pela direita, depois x tendendo a 1 pela esquerda e depois pediu o total. Para você calcular o limite total, que é a letra C, você precisa calcular os laterais. Lembra disso? Então, vamos lá. Aqui, eu vou assumir que esse número aqui é 0,5, tá bom? Aqui está meio apagado, mas aqui é o 1, 2, 3, 4 e vai subindo. Então, aqui está entre 0 e 1. Vou considerar que ali é 0,5, tá? Se você fizer a análise à direita do 1, o 1 é esse número aqui, né? Aqui, ó. Aqui é o 1, depois vem o 2, o 3, 4. Então, 1 pela direita. Pega um pouco à direita do 1. O gráfico está lá em cima. Se você chegar muito perto do 1, o que está acontecendo com o gráfico? Ele sobe. Ele sobe o tempo todo. E eu já expliquei para vocês, quando o gráfico sobe, a resposta vai ser infinito. Agora a gente vai fazer a mesma análise, só que à esquerda. À esquerda do gráfico, à esquerda do 1, né? Vamos pegar aqui um pouco antes do 1, o gráfico é esse aqui, né? Se você pegar um pouco à esquerda do 1, essa é a imagem do y, olha só, ela chega próximo de 0,5. Então, pela esquerda está dando 0,5. Os laterais estão iguais? Claro que não, né, gente? Um está dando infinito, o outro está dando 0,5. Portanto, o limite total não existe. Para você passar em cálculo de primeira, cuidado com esse tipo de exercício. É bobo, é fácil, você não precisa fazer conta. Mas se você está com um pouco de dificuldade de limites, você vai errar essa questão. É muito comum ter pelo menos uma questão de gráfico na sua prova. E por último está pedindo lá, x tendendo a infinito, x tendendo a menos infinito. O x tendendo a infinito, a gente vai observar o gráfico na extrema direita, né? Já expliquei isso para vocês. Na extrema direita, depois a gente olha na extrema esquerda. Se a gente olhar na extrema direita, o gráfico ele não está nem subindo nem descendo. Ele está chegando muito próximo de 0,5. Vocês conseguem enxergar isso? Ele chega muito próximo de uma reta. Então, lá no infinito está dando 0,5. Uma observação, hein? Se o x tende a infinito a resposta é um número,
y igual a esse número é o que a gente chama de assíntota horizontal. É um assunto muito comum na matéria de cálculo. Se vocês quiserem que eu faça uma live sobre a assíntota horizontal, põe aqui nos comentários, tá bom? Isso é muito comum nas provas também. Agora, x tendendo a menos infinito. Aí você vai olhar na extrema esquerda do gráfico. Na extrema esquerda do gráfico, ele está descendo, né? Já expliquei para você. Se o gráfico desce, a imagem dele vai para baixo. Então, a resposta é menos infinito. Aqui não tem assíntota, porque a resposta não foi o número, né? Essa reta aqui, ó, que está tracejada no gráfico, essa reta aqui, ela é chamada de assíntota horizontal. Beleza? Então é isso. Eu recomendo que você pegue essa questão e tenta fazer de novo no caderno. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, não adianta ficar só vendo o vídeo, não. Tem que treinar também. Questão número 2. Um exercício aí bem parecido. Ele está pedindo para você calcular o limite quando x tende a zero pela direita, que é a letra A, depois zero pela esquerda, e depois ele pede o limite quando x tende a zero, que é o limite total. Para você calcular o limite total, você precisa dos laterais, né? Então vamos analisar aqui esse limite quando chega perto de zero. O x igual a zero está aqui, né, gente? Isso aqui é o x igual a zero. Se você pensar um pouco depois do zero e chega perto, o que acontece com a imagem? A imagem também chega perto de zero, né? E se você fizer a mesma análise à esquerda, pega o número à esquerda do zero, a imagem da função também está chegando perto de zero. Agora, vocês perceberam que o zero é uma bolinha aberta? Olha só, o zero é uma bolinha aberta. O que significa isso? Significa que o zero ele não existe. Mas as vizinhanças existem. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Muito aluno confunde isso. Como é que o limite vai existir se tem uma bolinha aberta ali? F de zero é exatamente x igual a zero. Limite quando x tende a zero, não importa o igual a zero. Eu estou analisando só as vizinhanças do zero. Essa diferença é extremamente importante, tá? Então, tanto a direita como a esquerda do zero está dando zero. Como os laterais são iguais, o limite total existe e é igual a zero também. Então, fizemos a letra A, B e C. Vamos fazer a letra F agora? A letra F está pedindo limite quando x tende a 2. O 2 ele está aqui, ó. 2 e a imagem do 2 é 4. Deixa eu melhorar um pouco isso aqui. 2 com 4. Está meio apagado, né? Deixa eu escrever aqui por cima. Aqui é 2 e aqui é 4. Não pediu os laterais, mas sempre que você fizer o limite total, você tem que analisar os laterais, né? Olha só. Se você imaginar algo próximo do 2 pela direita, a imagem vai chegar perto do 4. Se você imaginar algo próximo de 2 pela esquerda, a imagem do gráfico também vai chegando perto do 4. Então, gente, a gente não precisa escrever, mas os limites laterais estão dando 4, por isso que o limite quando x tende a 2 ele existe e é igual a 4. Agora, para finalizar, a gente vai fazer os limites quando o x tende a mais ou menos infinito. No mais infinito, a gente vai na extrema direita, no menos infinito, na extrema esquerda. Na extrema direita, o gráfico está subindo, né? Se o gráfico sobe, a resposta vai ser mais infinito. Viu? É fácil. Na extrema esquerda, o gráfico está descendo. Se o gráfico desce, a imagem também desce. Então, a resposta aqui é menos infinito.
E para você passar em cálculo de primeira, também tem que ter uma noção sobre assíntotas. Isso aqui representa uma assíntota? Não, porque a resposta não foi o número. Não é assíntota. Última questão. Está pedindo o limite quando x tende a 2 pela direita, 2 pela esquerda, e o limite quando x tende a 1. Então, pediu 3 limites. Eu vou fazer o do infinito no final, tá? 2 menos e aqui o x tendendo a 1. 2 pela direita. O 2 está aqui, certo? Se você pegar a direita do 2, pega a imagem que é a direita do 2. É fácil ver que a imagem, ó, ela está descendo, tá vendo? Olha aqui onde ela corta o eixo Y, tá vendo? Aqui, ó. Quando você chega próximo de 0, de 2, né? Pela direita, a imagem desce. E perceba que se você fizer essa mesma análise pela direita, pela esquerda do 2, ó, também vai chegar perto de 0. A imagem também está descendo. Então, nesse caso, os laterais são iguais. Tanto a direita do 2 como a esquerda do 2, o y está dando 0. Não pediu, mas eu vou colocar aqui. Ó. O limite quando x tende a 2, ele também vai dar 0, né? Porque os laterais são iguais. Se pedisse o limite quando x tende a 2, também é 0, porque os laterais são iguais. Não pediu, tá? Não pediu aqui no exercício. Coloquei como extra aí. Agora o número 1, quando x tende a 1. Vamos olhar para o gráfico aqui. O x igual a 1, tá aqui, a imagem dele é 1. Perceba que esse ponto ele não existe, é uma bolinha aberta. Mas no limite isso não importa, né? Se você pegar algo próximo de 1 pela direita, a imagem está chegando perto de 1. De baixo para cima. Então, à direita do 1, o y chega perto de 1. E se você fizer a esquerda do 1, se você pegar a esquerda do 1, a imagem também está chegando perto do 1. A imagem está subindo, chegando perto do número 1. Então, nesse caso, os laterais são iguais. Tanto à direita como pela esquerda, o limite está dando 1. Portanto, os laterais são iguais, o limite existe. E agora, para finalizar, mais um dos mais importantes, tá? Limite quando x tende a mais ou menos infinito. Muito aluno erra isso aqui. Para você passar em cálculo de primeira, decora isso. Se pedir o limite quando x tende a infinito, você vai analisar a extrema direita. Se pedir no menos infinito, extrema esquerda. Se o gráfico sobe, a resposta é mais infinito. Olha lá. Na extrema direita, o gráfico está subindo. Então, a resposta é mais infinito. Na extrema esquerda, o gráfico está descendo. Então, menos infinito. Viu como é que a gente fez? Bem rápido. Com essas dicas que eu passei nessa aula, vocês vão conseguir resolver a maioria dos exercícios de gráficos. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Essa live foi muito boa. O tema dela foi limite no gráfico, né? Eu expliquei várias formas de representar o limite. Pode ser por extenso, pode ser com a tendência do x, colocando a palavra quando, tem várias formas. E o mais importante aqui é você lembrar que o limite total só vai existir se os laterais são iguais. Observação número 1. Observação 2 é que a imagem do ponto, a imagem exata do ponto não é importante em limites. Imagem do ponto a gente trabalha na escola, no pré-cálculo. O limite, eu não quero saber quando é exato, eu quero saber nas vizinhanças desse ponto. O que não é limites, o que não é limite no gráfico é quando cai um limite para você resolver sem o gráfico. Isso é muito comum nas provas, tá? Teorema do confronto, limite fundamental trigonométrico, exponencial, a regra de L'Hopital, né? Tem várias regras dessas. Se você quiser que eu faça uma live aprofundando mais nesse tipo de limite, põe aqui nos comentários, porque isso pode ser o tema da próxima live, beleza? A gente viu também os tipos de limite, né? São 4 tipos. Tem o limite total, lateral direita, lateral esquerda, limite do infinito.
para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é básico, você tem que saber quais são os tipos de limites que existem. E eu já vi muito aluno que não sabia que existem esses 4 tipos. Tá? Vai que cai uma questão teórica dessa. Se cai uma questão teórica de limites, você tem que acertar, você nem precisa fazer conta, né? Eu fiz alguns exemplos também com x tendendo a mais ou menos infinito, dei algumas dicas aqui, porque isso aqui é um erro clássico nas provas. Basicamente, quando o x tende a infinito, você vai para a extrema direita. No menos infinito, você vai para a extrema esquerda. Se o gráfico sobe, o y vai para infinito. Se o gráfico desce, o y vai para menos infinito. É bem simples, basta observar o gráfico e colocar a resposta. Coloquei algumas dicas de estudo também, né? Para pessoas aí que têm dificuldade de estudar sozinho. E a gente fez 3 exercícios envolvendo gráficos. Essa live foi muito legal. Muito obrigado aí por me acompanhar até aqui. Se tiver alguma dúvida, põe nos comentários. Só toma cuidado com um pequeno detalhe. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Por exemplo, só com essa live, você sabe calcular esse limite aqui? Raiz com o índice x de 1 mais x. Você sabe calcular esse limite? Isso pode cair nessa prova. Então, assim, não vai pensando que você vai sair dessa live aqui e está preparado para fazer a prova de cálculo, não. Tem outras matérias que não dá tempo de passar tudo numa live só, né? Lógico. Então, por isso que eu preciso dos seus comentários aqui, para eu ter novas ideias de outros assuntos. Esse limite aqui também que a gente usa o teorema do confronto, é uma questão clássica em prova. Tem também as aplicações de limite, né? Continuidade, assíntotas, teorema de Bolzano, derivada pela definição, integral pela definição. Então, você tem que analisar o seu plano de aula e o seu professor para você entender o que tem mais chance de cair na sua prova. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.